Queridas apaixonadas por Jesus, vamos para mais um capítulo, capítulo 12 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Bom, você já se perguntou o que são os dons? Como que os dons podem transformar uma igreja, a nossa vida? É isso que a gente vai explorar junto nesse capítulo. E Paulo vai revelar alguns segredos muito importantes, poderosíssimos sobre a unidade e a diversidade no corpo de Cristo. Estou muito feliz de você estar aqui e vamos só dar uma recapitulada? Bom, nessa carta, Paulo se depara com uma igreja difícil, ou igrejinha difícil. Tava um caos na igreja, confusa, dividida, brigas, e agora, especificamente nesse capítulo, dividida também pelos dons espirituais, como se não bastasse tudo nessa parte dos dons também. Então ele escreve a carta para trazer clareza, para corrigir algumas coisas que não estavam nada certo. Bom, o que será que Paulo tem para ensinar o povo lá de Corinto? O que será que ele tem para ensinar para mim, para você? Vamos descobrir agora. E ó, fica até o final, hein, para você saber qual que é a senha de hoje. Eu já vou pedir para você curtir o vídeo, eh, compartilha o grupo com outras pessoas, chama mais gente, porque olha que rico tem sido estudar essas cartas e que rico é estudar com você aqui do meu lado. Então, bora lá sem demora. Vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo aqui. Paulo escreve aos Coríntios para ele abordar algumas questões muito importantes sobre os dons espirituais, como eu disse para vocês. A igreja lá em Corinto estava enfrentando confusão, gente. A gente já leu bastante, mas agora aqui especificamente sobre os dons. E aí, toda essa confusão estava levando a igreja a, mais uma vez, gente, desentendimento, divisão. Tá vendo como a gente tem que saber interpretar a Bíblia? A gente tem que andar em unidade, como a gente vai aprender aqui hoje mais um pouco. Olha o crescimento, amadurecimento espiritual, hein? Então, os dons espirituais que estavam causando todas essas divisões, brigas, deveriam unir a igreja, edificar a igreja. E eles estavam sendo usados de forma completamente errada, gerando competição, sabe, brigas, desarmonia, achando que um era melhor que o outro. Não. Então, Paulo vai justamente corrigir esses mal entendido, né? Mostrando que todo mundo tem dom e esse dom vem do mesmo Espírito e precisava promover a comunhão, a unidade na igreja. Bom, Paulo fala que a gente precisa, logo no primeiro verso, né, que a gente não pode ser ignorante quanto aos dons espirituais. Então, ele quer que não só o povo lá de Corinto, mas que eu e você entendamos a natureza e o propósito dos dons para evitar confusão, para evitar qualquer abuso dos dons, que é um assunto muito importante, muito atual para os nossos dias. Ele fala sobre a diferença entre conhecimento raso. Gente, como Deus tem falado com a gente sobre o raso, o conhecimento superficial, em contraste com a verdadeira experiência com o Espírito Santo. Se você já viveu uma experiência com Deus, uma experiência forte, íntima, você sabe o que eu estou falando. Se a gente ficar só lá no leitinho, só no conhecimento raso, superficial, a gente nunca vai ter essa experiência com Deus. E aí Paulo fala que antes de conhecer Jesus, antes de Cristo, os coríntios adoravam ídolos mudos. Então, imagina só o quanto eles foram transformados quando eles descobriram agora que Jesus é o Senhor através do Espírito Santo. Olha que mudança de vida que eles tiveram. Antes, eles adoravam ídolos mudos, até mesmo conduzidos por demônios, né? Porque, embora os ídolos sejam mudos, não andem, não falem, não ouvem, eles acabam influenciando as pessoas. Quem segue ídolos mudos acaba sendo conduzido de uma forma, vamos falar assim, demoníaca. Tá? E por que eu tô falando isso? Porque Paulo nos mostra, nos ensina aqui que a gente precisa entender a usar os dons espirituais corretamente, que é muito importante isso. Ó, vamos lá. Pensa numa pessoa que seguia, cegamente um ídolo, acreditando que esse objeto inanimado, esse objeto ali sem nada,
poderia trazer alguma forma de sorte para ela, para aquela pessoa. Então, esse é um cenário que a gente pode comparar ao vazio espiritual, vivido antes de conhecer a Cristo. Quem segue um objeto é comparado, como Paulo diz, a um vazio espiritual. E agora que os coríntios conhecem Jesus, agora eles são diferentes, eles foram transformados. Então, agora, com a confissão de que Jesus é o Senhor, os coríntios fazem uma declaração profunda. Agora tudo mudou a vida deles, foram transformados. E tudo pela ação do Espírito Santo. Então, a verdadeira espiritualidade a gente pode reconhecer pela maneira como que a gente usa os nossos dons para edificar a comunidade e não para a exaltação pessoal. Isso que é os dons. Então, assim como uma equipe funciona melhor, quando cada membro usa suas habilidades, sua capacidade, a igreja deve operar em harmonia, cada um com o seu dom espiritual, contribuindo para um bem comum. Então, antes da gente conhecer Cristo, antes da gente aceitar Jesus Cristo, ter uma vida com Deus, com Ele, a gente estava aprisionados, como comparando a quem vive na idolatria de ídolos. Mas agora a gente é transformado através do poder do Espírito Santo que está em nós, somos transformados e precisamos, como diz Paulo aqui, entender, não podemos ser ignorantes em relação aos dons espirituais. Então, Paulo fala que, embora haja uma variedade de dons, como a sabedoria, o conhecimento, a fé, a cura, dons de línguas, todos eles vêm do mesmo Espírito. Você quer ver só? Tem dons de profecia, como por exemplo Ana, que essas pessoas que têm esse dom têm habilidade para falar a grupos por meio de mensagens inspiradas. Você quer ver que legal também? Eh, Deixa eu pegar aqui um outro dom, dons de misericórdia. Quem tem esse dom tem a sensibilidade mais aguçada, sabe, ela tem interesse por outros, por aqueles que estão sofrendo, como, por exemplo, Dorcas. O dom, a gente fala tão mal dela, mas a gente tem que reconhecer que ela tem um dom muito bom. Marta não soube escolher a boa parte, a gente não pode colocar isso como primeiro, sabe. Mas a gente não pode negar que ela tinha um dom da hospitalidade, né, da assistência, do serviço. Então você vê, existe uma diversidade de dons, porém todos eles vêm do mesmo Espírito. Então essa diversidade é uma expressão de que a igreja precisa que a igreja precisa ter, para que ela como que eu falo para vocês? Ela haja de acordo com o que Deus quer, porque precisa ter a diversidade de dons, de ministérios, de operações. Já pensou se a igreja tivesse somente um dom? Então, os dons, vou falar para vocês mais, incluem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então, vocês estão vendo que olha o tanto de coisas, olha a diversidade de dons que existem na igreja e deve haver na igreja. E cada um é dado para um propósito e é distribuído conforme a vontade do Espírito Santo. Não tem como eu transferir um dom, não, Deus dá de acordo com a sua vontade. Então, eu quero te incentivar a que você vive num ambiente que te possibilite a descoberta de novos dons espirituais, para que você possa contribuir na sua comunidade, para que você possa servir tanto na igreja quanto na sua casa, na sua família. Então, Paulo aqui usa uma metáfora de, de um grupo musical, né, onde cada talento é essencial para criar uma harmonia bonita. Olha, imagina uma orquestra, uma banda, como a gente está vendo aqui, sem a bateria, tá? É muito ruim, fica faltando uma parte. Então, todos nós somos importantes. E Paulo usa também uma das metáforas que ele mais gosta, que é o corpo.
Assim como cada parte do corpo tem uma função muito importante, cada dom espiritual é indispensável para a unidade, para o funcionamento da igreja, para o seu funcionamento também. Você também foi escolhida, você também tem um dom. Para de ficar achando que você não tem nada, de que você não tem um dom. Você tem sim. Aí Paulo começa a falar sobre a unidade no corpo de Cristo. Ele compara a igreja como um corpo humano, como eu falei para vocês. É a metáfora que ele mais gosta de usar, porque a gente é tão poderoso. Olha a complexidade que existe no corpo. E se a gente parar para pensar, tudo que existe no corpo é importante. Não tem nada que tenha no nosso corpo que, isso daí pode jogar fora, não. Então a igreja é como o corpo humano. Assim como o corpo tem muitos membros que trabalham em conjunto. Gente, quer ver uma coisa? Bate o dedinho do pé para você ver se o corpo inteiro não sente. Então, assim é a igreja. A igreja também é formada por muitos membros com diferentes dons e funções. Quero já te perguntar para você refletir aqui: qual o seu dom? Qual o seu dom? Cada membro da igreja é indispensável. Quando você fala assim: "Eu não tenho dom", você está desprezando a criação de Deus. Você é indispensável, você tem um papel único. Se você não está lá na igreja, em unidade com a sua igreja, no corpo de Cristo, você está faltando, está fazendo falta no corpo. Você contribui para a harmonia, para a eficácia do corpo. Por isso que você não pode ficar desigrejada. Por isso que você não pode ser crente de casa. Não tem como. O membro faz falta. Um membro ausente faz muita falta. Gente, eu perdi uma pontinha do meu dedo. Do meu dedo da mão, eu estava fazendo uma bolsa, que é uma das minhas, né, atividades aqui, profissionais, e eu passei o cortador circular, errei ali a posição, enfim, escorregou da régua e eu perdi uma ponta. E assim, gente, parece que é uma coisa tão bobinha, mas faz falta, porque ficou sensível, sabe, ficou faltando um pedaço. É claro que não alterou a função dos meus dedos, do meu dedo que foi um, né, um só, graças a Deus, mas cada partinha, gente, é indispensável. Eu sei que ele faz falta aqui. Eu vejo quando eu vou pegar alguma coisa, é como se o meu corpo falasse: "Nossa, faltou uma parte do seu corpo aqui". Então cada membro é único, tem o seu dom único e é importante para o bem-estar do corpo. Gente, o que eu sofri quando eu perdi essa parte do meu dedo, nossa, meu marido viu a minha agonia. Foi, assim, uma experiência horrível. Então, gente, nenhum membro, você não pode se sentir desnecessária ou isolada, não, você precisa estar em unidade no corpo de Cristo. Então, apesar de ter tantos dons, de ter uma diversidade de dons, a gente precisa buscar a unidade. Então, gente, vamos parar de mimimi, achar que a gente não tem dom nenhum, achar que a gente é desnecessária, que a gente é descartado. Não. A gente precisa estar juntas em unidade no corpo e você desenvolvendo o seu dom. Gente, seja você passar um pano na cadeira, é o dom da hospitalidade, de servir. Aliás, o dom é o servir. Tudo que você fizer, às vezes você é aquela pessoa que dá um abraço como ninguém, é o seu dom. Às vezes você sabe ouvir como ninguém, é o seu dom. E às vezes a gente quer forçar uma coisa que a gente não foi chamado para fazer. Tá faltando uma parte do corpo. Você é importante. Deus chama para que você desenvolva os seus dons. Amém, gente? Para que você vá para lá para sua igreja, na comunidade, na sua família, que você desenvolva em nome de Jesus. Então, o que a gente pode trazer agora para o nosso dia? Que os seus dons glorifiquem a Deus, não a si mesma. A gente tem, visto tantas pessoas com dons especiais que Deus deu, só que essas pessoas glorificam elas mesmas, é como se elas fossem os deuses, sabe, endeusando a pessoa. Não, gente, quem dá o poder, seja de curar, seja
de profecia, seja de outras línguas, de interpretação, é Deus. E outra coisa, gente, nenhum dom é mais importante do que o outro. Falar em línguas não é mais importante do que o serviço. O serviço não é mais importante que a liderança. A liderança não é mais importante que a misericórdia. Todos se completam. Não tem como liderar se não tiver outras pessoas. Sabe assim, não tem como ter as pessoas se não tiver sabedoria, se não tiver serviço, se não tiver evangelismo. Não tem o serviço se não tiver a fé, se não tiver a palavra. Então, gente, que os nossos dons glorifiquem a Deus e que quando Deus te usar com algum dom específico, que você se diminua para que Deus cresça. Os dons precisam glorificar a Deus, nunca nós mesmos. E se você tiver alguém aí que tem usado, dos dons para o benefício próprio, para ganhar dinheiro, para enriquecer, saia de perto em nome de Jesus, porque essa pessoa não vem de Deus. Reconheça também, gente, que há pessoas tão boas quanto você. Eu acredito que esse seja um dos maiores problemas aqui dessa igreja, porque estava vendo competição, por exemplo: "Ah, o meu dom é melhor que você, então eu mereço mais respeito, eu sou melhor aqui". Não, não. Assim como o braço é importante, a perna também é importante. Então existem pessoas que têm dons e talentos que são tão boas quanto você. E nem por isso você precisa ter inveja, ter ciúmes, trazer competição. Vocês lembram lá no começo que os coríntios estavam brigando por briguinhas? Gente, amadurecimento. Há pessoas que são tão boas quanto você. E olha, desperte o dom que é você. Gente, a gente vê tantas pessoas na igreja que fica lá de braços cruzados enquanto tem tanta coisa para fazer, gente. Tem tanto trabalho para fazer. O trabalho é grande, gente. A gente está numa missão aqui na igreja tão importante que não dá para ficar de braços cruzados. Desperte o talento que é em você. Tenho falado para as mulheres lá na igreja que eu congrego, na igreja que eu estou ao lado do meu marido, a gente pastoreando a igreja, e eu sempre incentivo. E olha, a gente fala uma coisa lá e Deus é testemunha, se um dia a gente tiver ciúmes dos nossos irmãos que estão crescendo mais, que Deus nos tire. Deus conhece o nosso coração e a gente incentiva as pessoas para que elas cantem, para que elas se desenvolvam na pregação, que elas se desenvolvam nos ministérios. E não há necessidade da gente ficar lá importunando em cima. Gente, desperte o dom que há em você. Você é membro. Deus colocou dons específicos em você que eu não tenho. Lá na sua igreja está faltando o seu dom, o seu talento. Então desperte, mulher. Você precisa colocar em prática aquilo que Deus já deu para você. E use, gente, use porque um dia Deus vai cobrar. Talvez tem gente que precisa de você, talvez não. Existem pessoas que precisam de você, a começar pela sua igreja. Existem, na sua família, existem áreas da sua família que está precisando de você. Seja na hospitalidade, seja no discernimento, seja no fechar a boca. Isso também é dom, gente. Então, vamos melhorar a nossa vida, vamos trazer aqui, os dons espirituais para nós mulheres, o quanto Deus chama eu e você. Tá bom, gente? É isso hoje. Paulo pegou um pouquinho mais leve, vai, vamos falar assim. Mas se você foi tocada de uma forma mais impactante, por favor, essa palavra é para você. Eu pude refletir, Senhor, o que que eu estou fazendo? O que que eu posso fazer a mais? Gente, não vamos nos conformar. Por mais que você já esteja trabalhando, não vamos nos conformar. A gente tem que sempre buscar, Senhor, eu estou disposta. Deus viu o coração disposto, sabia? Deus não quer saber se você canta maravilhosamente bem. Deus, vocês lembram que a gente leu na leitura passada? Saul tinha tudo para ser um grande rei, mas Deus rejeitou Saul porque ele viu maldade no seu coração. Então não adianta aí você cantar maravilhosamente bem, você pregar maravilhosamente bem, se o seu coração é egoísta, ganancioso, quer exaltar a si mesmo. Gente,
Vamos despertar o dom que há em nós, em nome de Jesus. Que esse capítulo te encoraje a que você prepare o seu coração adequadamente, para que você seja sensível à voz do Espírito Santo, a que você entenda o dom que você precisa desenvolver. Bom, gente, por hoje é isso. Eu quero te convidar a você continuar aqui comigo. A gente já está mais da metade. Hoje é o dia 6, faltam pouquinhos dias, mais 4 dias. Não desista, tá bom? E se essa mensagem tocou no seu coração, compartilhe com outras mulheres que também precisam desse despertar. Bom, despertar de Deus para mim, para você, despertar, você desenvolver dons espirituais para que você seja cura onde você está, que você seja unidade na igreja, tá bom? Que você se sinta abraçado na sua igreja e na sua família. Nunca se esqueça que na sua família também é igreja. A sua família é uma extensão da igreja. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Não esquece de curtir, colocar lá no nosso grupo que a nossa senha é "Eu faço parte do corpo de Cristo". Eu espero vocês, mulheres apaixonadas por Jesus. Até amanhã.